Olá, bom dia, bom dia. Estamos aqui mais um sábado, aqui com a Elisângela, minha querida aqui da FlexPeak, e com duas pessoas muito especiais também, para a gente falar sobre OPME em hemodinâmica e os desafios desse mercado. Então, tenho certeza que você vai gostar bastante, vai poder agregar aí mais conhecimento relacionado a esse assunto, tá bom? E nós vamos para as apresentações, tá? Vou deixar com que elas falem, com que elas próprias se apresentem para vocês e vamos começar aqui. Antes delas falarem quem elas são, a experiência, tudo isso, eu vou aqui passar um pouquinho para a Elisângela para também fazer uma introdução. Vamos lá? Isso. O assunto que traz a gente aqui hoje é um assunto que é muito importante para todo mundo que atua na cadeia de saúde suplementar, né? A gente vai falar sobre OPME, que é algo que, quando se fala, se associa normalmente à questão de aumento de custos, de situações ruins em relação a fraudes, a uma série de coisas que a gente sempre tem visto na mídia. E aí a gente que trabalha na área da saúde já há um tempo, trouxe aqui duas pessoas hoje que são enfermeiras, e aí já aproveitando, a gente sabe que no mês de maio nós vamos ter o Dia do Enfermeiro, né? E aí nós trouxemos duas profissionais da área de enfermagem que vão trazer para a gente algo de novo em relação à profissão da enfermagem, em relação a esse assunto de OPME. E eu vou começar passando a bola para a enfermeira Cássia, que é uma pessoa que a gente gosta muito. Eu e a enfermeira Raquel já conhecemos o trabalho dela e sabemos o quanto ela pode contribuir hoje nesse podcast. Então, pode começar, enfermeira Cássia. Bom dia meninas, bom dia a todos. Desculpa o nervosismo, a enfermeira não está acostumada com as câmeras, né? Vamos lá, eu sou a enfermeira Cássia, como falei previamente, esse ano faço 15 anos de formada na área. 13 desses dedicados à mesma instituição na qual eu estou hoje. Iniciei na pediatria, que eu achava que era o meu amor. Adoro trabalhar com crianças, passei pela assistência de fato com o paciente, transitei entre o centro cardiológico da instituição, fui enfermeira da educação continuada também, onde eu gosto muito, inclusive. E aí me deparei com a hemodinâmica, que foi assim, de paraquedas, como eu costumo dizer, fui jogada, caí de paraquedas, chorei, me desesperei, porque como muitas enfermeiras de hoje em dia, creio que a maioria não sabe o que é uma hemodinâmica, nunca ouviu falar, porque como a Mainã mesmo disse, na graduação não tem essa informação, existe uma lacuna, inclusive nos estágios a gente não passa por hemodinâmica, né? Inclusive, eu própria, né? Eu formei pela Universidade também do Estado do Amazonas, a UEA. E aí eu lembro que a gente teve uma visitação no setor de hemodinâmica de um hospital daqui de Manaus. E aí, basicamente, foi isso. Mas não teve algo dedicado realmente para isso. Então, tu tá falando assim... Uma imersão, né? Uma imersão. Nem que fosse um pedacinho do estágio, mas não teve nada, né? Inclusive, fica a dica, tá? Vamos imergir aí na hemodinâmica, Com que certeza. Eu sou modesta parte para falar a melhor área da enfermagem. Com certeza. Né? Aí caí na hemodinâmica, esse ano faço 7 anos na hemodinâmica do Hospital Santa Júlia, à frente da minha equipe, top, maravilhosa. Beijo. Meu time, que eu costumo dizer que é a minha base, são meus braços direito e esquerdo, sem eles... Com certeza, nada do que eu faço ali teria resultado. Meus técnicos são, assim, exemplares. Costumo dizer, e vou puxar a sardinha para minha equipe, que é a melhor equipe de hemodinâmica de Manaus. Né? Fica a dica. Um abraço para essa equipe. Para minha equipe, que é maravilhosa. Então, né? com moral, hein? Então, com moral. Seja ela equipe de enfermagem, minha equipe médica também, costumo dizer que são os melhores. Temos referências na cardiologia, na neurocirurgia, neuroradiologia, né? Uhum. E na aí, radiologia intervencionista. Na radiologia intervencionista, na ritmologia. Uhum. Então, a hemodinâmica é um mundo de especialidades, costumo dizer, de grandes desafios. E estar à frente, ser enfermeira de hemodinâmica, não está linkado somente à assistência. Eu tenho que gerir o RH do meu setor, que são as pessoas. Eu tenho que ter um bom relacionamento com o meu corpo médico, o meu corpo clínico, porque a gente precisa ter essa parceria para o resultado sair. Eu preciso gerir esse OPME, que hoje, no hospital,
na conta hospitalar da hemodinâmica, 70%, 80% da conta é OPME, e são OPMEs de valores expressivos, então tem que gerir, apesar de... a hemodinâmica ela tem formatos diferentes, onde tem instituições que a enfermeira faz isso sozinha, desde de autorização, da cotação, da compra até efetivamente o uso. E no caso da minha instituição, nós temos um setor central de autorização, nós temos um setor de OPME, que é suprimentos, e tem eu que estou ali no meio termo para conhecer e gerir o que usa, o que não usa, o que tem risco de glosar ou não. Então, é um caminho amplo que a enfermagem tem na hemodinâmica. Mas sou muito feliz, adoro, amo a hemodinâmica, pretendo continuar na hemodinâmica, e é isso. Para quem tiver oportunidade de fazer uma especialização, eu sei que hoje a maioria tende a ir para a urgência e emergência, UTI, mas costumo dizer que quem quer diferenciar hemodinâmica, centro cirúrgico, CME são áreas que estão crescendo a cada dia. Oncologia, inclusive, né? Nossa oncologia do nosso setor também está de parabéns, minha amiga Cris. Um beijo para você, que é excelente. Enfermeira Cris, um dia vai ser convidada também para vir aqui falar do trabalho dela. Será um ótimo convite, com certeza. É uma das referências de enfermagem, com certeza. Oncologia aqui na nossa cidade. Com certeza. E falando sobre a enfermeira Cássia, né? Eu realmente, assim, sempre sou suspeita, né? Para falar de algumas pessoas. E eu sempre elogio, né? Justamente porque você, como coordenadora ali da unidade, né? Você tem acompanhado, e eu percebo isso, interajo muitas vezes com você, e eu vejo que realmente a sua gestão sempre é de ponta a ponta. Então, você faz desde a ponta do início, que é quando você vê ainda o médico está solicitando procedimento, você acompanha desde a solicitação, validando ali tudo, até o processo de autorização, por que autorizou, por que não autorizou, posso contribuir com alguma coisa. E aí você vai depois para a realização, para o agendamento, então e depois o pós do paciente, né? Então, assim, a gente vê como é importante realmente os enfermeiros nessa área da gestão trazendo seu conhecimento, porque você também acompanha a parte da assistência, você também dá aquele suporte ali com a sua equipe, e eu sempre vejo os treinamentos que você faz. Então, uma equipe realmente bem orientada, bem treinada, né? E o quanto é importante, por exemplo, na hemodinâmica, né? Vamos falar de hemodinâmica. Quando a gente estava conversando mais cedo, você falou, né? Como você sentiu medo quando lhe disseram, você vai para hemodinâmica. Não, amanhã você assume a hemodinâmica aí. Nossa, chorei, vou pedir minha conta, me desesperei. Inclusive, né? Quando eu cheguei na hemodinâmica, fui clara, porque assim, a gente tem que ser transparente. As pessoas que estavam lá já estavam há um tempo maior que eu. Independente de ser técnico, de ser superior, de estar um cargo diferente do meu, mas já tinha um conhecimento, né? Então, vou descer, vou ser bem humilde. Seguinte, gente, não entendo nada de hemodinâmica, nunca ouvi falar, mas eu estou aqui para aprender. Sim. O que vocês puderem me ensinar, eu estou aqui. E foi isso que aconteceu. A gente tem uma interação muito grande, graças a Deus. O treinamento, como vocês veem, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de treinar com... ações lúdicas. Eu não gosto de ficar falando, então eu sempre invento, alguma coisinha assim, vamos dar um brinde e tal, que é para eu procuro fazer a minha equipe se sentir importante. Eles são importantes. O médico, ele executa, claro, o procedimento, mas a minha equipe, ela tem um fator importante na execução. Todo mundo ali tem um papel importante, o técnico, o meu analista de OPME, a minha faturista, a minha auxiliar administrativa, que inclusive é meu braço direito, né, que está ali comigo em tudo. Então, todo mundo está fundamental. Eu costumo dizer, eu estava até brincando ontem com as meninas, segunda-feira a gente vai bater mais de 100 procedimentos. Opa, vamos comemorar. Então, é todo mundo ali. Enfermeira, falta 5 procedimentos. Bora lá, entendeu? Então, assim, a minha equipe é muito boa mesmo. E sem eles, com certeza, meu trabalho não seria o mesmo. Toda vez que a gente chama algum gestor aqui, né, sempre o gestor, ele reforça isso. Ele reforça como é importante a sua equipe. Né? Como se a gente não tiver uma equipe ali unida, focada no mesmo propósito, você não consegue alcançar o resultado esperado. E daí a gente vê qual é o ponto que deve haver, né,
o maior cuidado são pessoas, porque Com são certeza. pessoas que estão ali Sim. gerando esse movimento, né? Gerando, trazendo esses retornos que tanto se espera no final, né? Com certeza. E uma coisa que eu percebi na fala da enfermeira Cássia, primeiro, essa referência que ela faz à equipe, né? E aí a gente vê o amor que ela tem pelo trabalho dela. Com certeza. Não é uma coisa que ela está só por uma situação momentânea ou por falta de opção para outra área, ela quer estar nessa área. E isso é muito importante. E ressaltar o trabalho da equipe dela significa que ela acredita no potencial daquelas pessoas que estão ali. E isso é muito bom quando a gente trabalha numa empresa, trabalha com um superior que acredita na gente, acredita no nosso trabalho. E ela falou muito também da questão do treinamento, da educação continuada, né? E isso é importante também, porque o bom profissional ele nunca para de aprender. Ledo engana aqueles que pensam assim: eu fiz um mestrado, fiz um doutorado e agora... Não, você nunca para de aprender. Já sei o suficiente, Então, né? você ser humilde também para enxergar, às vezes, numa pessoa que tem até uma posição hierárquica menor do que a tua, algo que você pode aprender. Então, isso é muito importante. Eu vejo assim que a Cássia ela consegue fazer a gestão de uma forma leve. Embora o setor que ela trabalha é um setor extremamente pesado, Crítico, que lida né? ali com coisas que muitas vezes é uma linha muito tênue entre a vida e a morte do paciente, lida com uma tensão o tempo inteiro, mas ela consegue levar isso de uma forma leve. E é uma prova de que ela está no lugar certo. Amém. Espero continuar. E é interessante a gente falar sobre isso também, a questão de que o setor de hemodinâmica, onde a Cássia atua hoje, ele não funciona 24 horas, né? Ele funciona em horário comercial, porém, atendemos as urgências 24 horas. Isso. Então, é aquele momento em que a equipe dá seu nome, né, Com Cássia? certeza. Hoje, o paciente que nos procura tem todo um atendimento humanizado, minha equipe está ali, porque o paciente que entra na hemodinâmica, hoje os pacientes já conhecem mais, já pesquisam mais, mas antes os pacientes chegavam muito tensos. O que é um cateterismo, o que é uma angioplastia? Vão abrir meu peito, é um stent, é o que vai acontecer lá, entendeu? E hoje, assim, já se tem mais essa pesquisa, mas assim, a minha equipe está preparada, pacientes que têm um diagnóstico de infarto, de madrugada, à noite, a minha equipe tá lá, e isso é a parceria da minha equipe. Sim. Eles estão lá prontos, é sair 2 horas da manhã da sua casa para ir lá atender da melhor forma possível, para que esse paciente tenha uma ótima recuperação. A minha equipe médica escolher a melhor forma, a melhor técnica. Vamos fazer, hoje a gente... No Hospital Santa Júlia, a parte da cardiologia, a gente procura fazer a maioria dos nossos procedimentos por via radial, que é uma via que tem uma recuperação mais rápida do paciente, melhor do paciente. Então, tudo isso a gente busca. Hoje, nós temos 2 salas de hemodinâmica no Hospital Santa Júlia. Inclusive, recentemente adquirimos a IGS-5, que é o que tem a maior tela, que tem a melhor tecnologia. Então, tudo buscando a melhor recuperação do paciente. Uhum. Então, hoje, eu não tenho mais aquele impasse de chegou um infarto, eu estou com um procedimento em sala, não vou conseguir atender a janela, o tempo de porta-balão, no caso. Então, assim, isso melhorou, isso é uma vantagem gigantesca para a sociedade. O Santa Júlia é o único que tem 2 salas, não é isso? E privado sim. Sim. Entendeu? Então, isso aí é ótimo, é excelente, só tende a crescer, graças a Deus. A gente até aproveita esse espaço também para falar e destacar justamente isso, né? Que o setor de hemodinâmica da unidade, ela está com 2 salas. 2 salas atuantes, né? E podendo atender Sim, mais casos com e com uma certeza. tecnologia diferenciada, avançada, Com com certeza. materiais, que aí a gente já vai entrar na Mainan, que tem mais propriedade para falar dos OPMEs, mas hoje nós temos materiais consignados que ficam no nosso setor prontos para esse atendimento de infarto, de stroke, que são os protocolos de AVC. E aí também a gente tem a parceria, que no momento o material que não tem, esses fornecedores são acionados e eles entregam no setor para a gente, assim, tudo muito rápido, graças a Deus. A parte do OPME, né, como a gente vai entrar aqui agora com a enfermeira Mainan, a gente sabe que na hemodinâmica é muita complexidade, né? E a gente não tem fornecedores exclusivos, né? Às vezes tem procedimento que na sua complexidade não é só um que atende, Não, com né? certeza. Você tem 2, tem 3 fornecedores atendendo ali, porque cada um trabalha
com uma linha linha. diferente, É. né? Exatamente. E para cada paciente, uma Isso. indicação diferente também, né? E aí, que bom que nós temos você, Mainan, também. Queria que você também aproveitasse o espaço Certo. para se apresentar o trabalho que você tem desenvolvido ali na Bionorte. Certo, então eu sou Mainan, sou enfermeira. Uhum. Também, assim como a enfermeira Cássia, eu caí de paraquedas nesse segmento de OPME, de material. Sou especialista em obstetrícia, enfermagem obstétrica. Quando eu terminei a residência, surgiu então um convite para trabalhar na Bionorte, né, juntamente com o Luiz Augusto, que é o nosso diretor, como especialista de produtos. Mas como uma enfermeira que fazia partos, Foi parar Como eu uma coisa cheguei, tão complexa, tão né? complexa, né? Mas assim, eu acho que é a busca do conhecimento que nós precisamos estar sempre dispostos, né? Então, eu comecei a minha jornada, né, há 3 anos, então eu trabalho na Bionorte há 3 anos, comecei a me especializar nos materiais. Então, da Bionorte, nós trabalhamos com diversas linhas, né, como foi falado, e é o outro lado que a enfermeira Cássia estava falando. Então, nós trabalhamos com a linha da neurovascular, que é a parte de neurointervenção, a parte de coronária, que são os estentes, os balões, a parte da vascular, né, endovascular, Uhum. a parte da coronária, da TAV também, né, que está bem alto, que nós vamos falar um pouquinho. Então, assim, comecei a busca pelo conhecimento técnico, né, e eu costumo dizer que esse segmento de EPML é uma venda, né, nós comercializamos o material, mas ela é uma venda complexa. Então, hoje nós precisamos esclarecer, tanto para o médico como para o paciente, a qualidade do material, a indicação desse certeza. material. E não somente para eles, mas também para as operadoras. Sim. Então, são materiais de alto custo, mas qual é o benefício para o paciente, né? O que esse paciente ganha com a utilização desse material? E não diferente do hospital, nós também trabalhamos, né, em esquema 24 horas, que nós precisamos estar, né, à disposição. Porque nós não somente entregamos o material, vai uma pessoa que é especialista no produto, acompanhar o procedimento, muitas vezes instrumentar se necessário, entender da característica técnica do produto, porque a gente lida com diversas marcas, né, como a Raquel falou, e a gente precisa saber a compatibilidade de um material com o outro. Isso. Então, na grande maioria das vezes, em um único procedimento, nós temos 2, 3, 4 fornecedores. Então, assim, é necessário conhecer o material da outra marca, das indicações. Então, assim, é uma busca por conhecimento nesse segmento e lembrando sempre, é o paciente, né? Uma vida que nós estamos lidando. Sim. Então, assim, quando eu sempre falo, né, para nossa equipe, para o time de vendedores que nós temos, nós precisamos estar dispostos, né, a atender o nosso telefone de madrugada, a ir para o hospital, a fazer uma conferência, uma reposição, porque a gente não sabe qual é a medida que vai ser utilizada. Então, assim, tá Com em tempo certeza. hábil, né? Então, é um segmento que, assim, confesso para vocês que eu fiquei extremamente apaixonada. Assim, eu costumo dizer, para quem não entendia, 3 anos, assim, eu vi esse crescimento, claro, com a ajuda de muitos profissionais. Eu acho que essa parceria com o hospital, com os enfermeiros, ela é incrível. E, assim, gosto de frisar a parte da enfermagem, porque nós enfermeiros, né, não puxando sardinha, mas já aproveitando. Estamos em 3. Isso. Eu acho que nós, como enfermeiros, nós lidamos tanto com a parte técnica, mas principalmente com a gestão. Sim. Então, na Bionorte, hoje eu desempenho a função de gerente de vendas, então eu trabalho com a parte técnica do produto, entendendo a parte técnica, mas também fazendo toda a gestão, desde a cotação, desde a solicitação desse pedido médico, até mesmo no recebimento, né? Então, passamos toda a venda, desde a cotação, que material é compatível, o que o médico está precisando. O que mais se adequa àquele quadro do Exatamente. paciente, porque tem várias linhas. Exatamente. E a escolha do material, a gente ontem conversou um pouco sobre isso, a escolha do material interfere até no tempo de internação do paciente. Sim. E aí, voltando um pouco para o que eu falei no início, a questão do custo, normalmente a OPME ela é muito associada a um custo maior de tudo. Tudo que envolve a OPME é mais delicado, tem que ser tratado de uma forma mais objetiva ali para você conseguir perceber o que aquilo ali vai impactar no tratamento do paciente. Então, a OPME ela não é uma coisa que vem só por uma escolha médica.
tem todo um contexto que Sim. envolve o que vai acontecer com aquele paciente no pós-procedimento. Então, muitas vezes, quando você, que é normalmente um gestor que está ali ligado ao processo de compra, analisa só a cotação do material de forma fria. Não vê os impactos do tempo de permanência desse paciente na unidade hospitalar, algum tipo de agravo que esse paciente possa ter por uma utilização que, às vezes, não é a opção, digamos, mais barata, e aí acaba se optando por outra coisa, e isso faz com que o próprio paciente ele não tenha um tratamento da forma como deveria. E é óbvio que, assim, os médicos, a equipe de enfermagem vai sempre primar, e o próprio hospital, normalmente, a melhor qualidade para o paciente, né? E na medicina, como nada é exato, eu acho que esse cuidado de vocês, essa busca por conhecimento, para sempre estar tentando ver a melhor técnica, a melhor forma, os médicos fazem muito isso, e eu vejo agora que a enfermagem está buscando cada vez mais isso. Então, assim, eu estou diante de 3 enfermeiras, só que vocês têm uma coisa em comum, as 3, que é a questão da gestão. Que isso daí é algo que eu acho que cada vez mais os cursos superiores, eles teriam que preparar os profissionais de saúde, principalmente, para atuar na gestão. Porque mesmo que você seja, você e um técnico, naquele setor que você está gerindo alguma coisa. Você está gerindo recursos, e isso daí é importante. E assim, puxando ainda para o lado da OPME, você falou num procedimento que atualmente se fala muito, que ele entrou não tem muito tempo no rol da ANS, que é a TAV. E eu queria, Mainan, que tu falasse um pouco sobre a tua experiência, que já assistiu N procedimentos de TAV, a enfermeira Cássia também, né? Vocês duas têm experiência nisso, que vocês falassem um pouco o que é a TAV, né? Essa siglazinha de 4 letras, o que ela quer dizer. Sim, então a TAV, ela é um método, né, de procedimento cirúrgico minimamente invasivo, onde é feita uma punção, né? A gente sobe todo o material para fazer a troca da válvula aórtica do paciente. Então, TAV, né, significa a troca, né, valvar aórtica via transfemoral, né? Então, assim, são pacientes indicados, existe uma janela de indicação, não é todo paciente, é aquele paciente mais debilitado, com uma idade já avançada, que não pode mais passar por um procedimento cirúrgico de cirurgia com o peito aberto. Então, assim, ele tem uma estenose aórtica, ele tem uma dificuldade, tem N sintomas, então ele é submetido a esse procedimento, é um procedimento onde, na grande maioria das vezes, o paciente é somente sedado, não precisa ser intubado, ou seja, a gente já tem um tempo de recuperação mais rápida desse paciente. Sim. O tempo de procedimento, hoje uma cirurgia cardíaca, né, que nós também atuamos na parte do segmento da cirurgia cardíaca, ela dura de 6 a 8 horas, dependendo da complexidade, né, seja uma troca valvar ou uma revascularização. A TAV não, a TAV nós temos ali 1 hora, às vezes até 40 minutos, de um procedimento onde é realizado na hemodinâmica, no setor de hemodinâmica, através de uma punção via femoral, onde é acessado a válvula aórtica do paciente. Então, colocado uma válvula que hoje nós temos, que é uma válvula autoexpansiva, onde a gente consegue fazer até a recaptura dela, se necessário, né, para ficar bem posicionado, e o paciente, ele sai, o tempo de internação dele é muito menor. Então, um paciente que não foi entubado, um paciente que foi apenas sedado, nós tivemos recentemente um procedimento de TAV no Hospital Santa Júlia, né, junto com o Dr. Zandonai, onde eu mandei mensagem no outro dia para saber da paciente, ele disse, Mainan, a paciente já está sentada, está conversando, então a gente tem um benefício, né? Quando bem indicado, que foi o caso, nós temos uma economia do tempo de internação, nós temos um bem-estar para esse paciente, nós temos uma recuperação muito rápida. Então, assim, hoje tem se discutido muito sobre a TAV, sobre a utilização. Então, assim, quando bem indicado, e tem sido, né, bem indicado, bem solicitado, nós temos algumas dificuldades, porque, como você falou, foi um procedimento que entrou recentemente, né, no rol da ANS. Então, a gente tinha alguns problemas com autorização no passado, isso melhorou muito com relação aos convênios.
É um procedimento onde a gente tem uma gama de materiais, né? Então, assim, de acesso, de backup, para que o procedimento saia da melhor maneira. Então, a gente precisa estar preparado. E é um procedimento, assim, que tem aumentado o nosso volume, né? A Cássia percebeu, imagino também, o volume de cirurgias de pacientes procurando. E eu acho que uma outra coisa que é muito interessante, hoje o paciente ele chega no consultório do cardiologista, ele já sabe o que é uma TAV. Ele já chega dizendo, doutor, será que eu vou ter que fazer um cateterismo? Ele já chega falando isso. Ele já sabe, ele já pesquisa. Então, hoje o conhecimento ele está muito aberto, né, para as pessoas. Com certeza. E assim, aproveitando, quero mandar um abraço para o doutor Zandonai, dizer para ele que ele não está aqui hoje por uma questão de agenda, mas aí vai ter uma próxima vez que a gente com certeza vai estar chamando ele aqui. Ele é uma referência nesse tipo de procedimento, né? E que assim, que bom que a gente tem essa tecnologia hoje. Porque quantas mortes estão sendo evitadas, porque hoje existe esse procedimento, existe uma estrutura hospitalar que permite fazer isso, e existem os insumos, né? Sim. Que hoje, cada vez mais, o objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente no pós-procedimento. Sim. Eu costumo dizer que a hemodinâmica, ela se reinventa sempre, né? Com a TAV. Nós temos outras tecnologias muito boas que, inclusive, a gente passou a fazer muito na instituição, que auxiliam um médico a ter certeza precisa do tamanho do stent, que vai ficar bem locado, bem colocado, que são aí o Rotablaton, o OCT, o AIVOS. Então, são uma gama de tecnologia que ajudam o resultado final desse paciente. Porque, assim, a hemodinâmica não é uma conta exata. Você entra ali com X materiais, Raquel sabe bem disso, opa, o doutor solicitou 5 materiais, quando a gente vai pegar o pós tem 10 materiais. Sim. Porque são coisas assim que tem situações inesperadas no procedimento. Que é o backup. Que não é que seja uma intercorrência, mas tem que estar ali à disposição. Exatamente. Porque se houver, tem que estar ali. Porque não há tempo para ficar buscando esse material. Sim. Então, ele já vai para a sala. Na verdade, se não fosse assim, se a gente não tivesse material de backup à disposição, o paciente teria que passar por uma nova internação posterior. E aí seria o dobro. Correndo maior risco. E aí, falando em custo, iria triplicar o custo. E fora que esse paciente ia ter todo um desgaste familiar também, né? Porque a gente sabe que esse tipo de procedimento... Na verdade, todo procedimento cirúrgico, ele causa um impacto psicológico no próprio paciente e na família. Quanto mais complexo, pior isso daí. Então, quando a gente fala nesse tipo de procedimento, são procedimentos complexos, mas, como a enfermeira Mainan também frisou, não é a cirurgia aberta. Sim. Então, é uma cirurgia que ela é minimamente invasiva, quer dizer, a possibilidade de ter uma contaminação, de ter qualquer tipo de agravo é bem menor do que você abrir o peito do paciente, que era o que era feito há décadas, né? Há décadas atrás, não existia outra alternativa. Na verdade, na nossa área, né, da saúde, a gente vê que são passos largos, né? Ali no desenvolvimento das tecnologias. E a gente vê também a curva ali da mudança de preços também, né? Porque conforme ela vai se tornando mais comum, né, mais rotineira, os preços também vão mudando, né? Os nossos fornecedores, muito, né? A indústria, ela é fora, né? E tem toda essa questão também. A logística. Eu acho que um ponto bem interessante, que está muito em alta, acho que vale a pena a gente discutir em relação à inteligência artificial. Sim. Então, assim, nós trabalhamos com materiais, por exemplo, para monitorização avançada. Então, são materiais que contemplam a inteligência artificial, que, por exemplo, né, eles é uma plataforma, né? Nós trabalhamos com um monitor, uma plataforma preditiva. Ela vai predizer para o médico que o paciente vai vai ter um evento hipotensor nos próximos 5 minutos. Então, assim, é calculado a partir da superfície corpórea do paciente, peso e altura, nós indexamos isso no monitor, ele já faz o cálculo, então ele já fala para o médico, para o anestesista e para o cirurgião, que esse paciente ele vai ter uma queda da pressão. E o que a gente pode, o que ajuda, né, essa terapia guiada? Justamente para saber se esse médico ele vai entrar com droga ou se ele vai dar volume para o paciente. Então, ele já dá uma alternativa para o que fazer. E ele já prevê que aquele evento vai ocorrer. E aí o médico e as pessoas que estão ali tratando aquele paciente têm
a antecipação de pensar o que eles vão fazer, qual vai ser a exatamente. conduta que vai ser tomada naquele caso. Isso. Olha como é importante a gente trazer isso aqui para a discussão, né? A gente trazer a experiência e o conhecimento de vocês para essa discussão, porque a gente começa a enxergar o contexto completo, né? Então imagina só, eu estou falando aqui como fornecedor do que o produto, né? Do que o equipamento Isso. ele pode trazer de benefício. A Cássia já vem enxergando ali toda a parte da assistência, do impacto que tem, da parte hospitalar. E aí quando eu penso, né? Como operadora, por exemplo, de saúde, né? Uhum. Quando a gente começa a ouvir vocês, e aí fica até a dica aqui para quem está nos assistindo e que é de operadora, a questão da redução do tempo de permanência desse Sim. paciente, dos agravos consequentes Com a esse certeza. tempo prolongado. E a gente ainda vê, né? Eu que acompanho ali algumas autorizações, eu vejo que alguns convênios ainda têm dificuldade, e aí o paciente às vezes passa 4 dias, 5 dias, 6 dias esperando que se autorize um procedimento, né? Que já poderia ter esse paciente ido de alta, como você falou. E Né? levando Então, em se tivesse conta... sido agilizado, o paciente já estava em casa. Então, imagina quantos dias você teria reduzido e quanto risco de Isso. agravo também. Isso. Porque aí esse cara vai aumentar o tempo dele muitas vezes em UTI, né? Em UTI que tem ali o suporte cardiológico. Com certeza. Então, assim, realmente a gente vê que precisa ser entendido sobre os materiais. A Elisângela ali falou do Dr. Zandonai, e o Dr. Zandonai é muito conhecido, né, pela habilidade que ele tem na punção Sim. radial. Sim, sim. E a Cássia Exato. até estava falando ali, né, damos prioridade, Sim, porque para é mais esse tipo de simples a técnica. recuperação do paciente. Falando sobre isso, né, na punção radial, poderia falar um pouco mais sobre os benefícios, Cássia, também? Sim, sim. Hoje a gente, a neuro também já tem alguns procedimentos específicos que começaram a fazer, mas são poucos ainda. Mas aí o nosso público maior ainda é a cardiologia, especificamente o Dr. Zandonai, que é um apto a essa técnica. Possivelmente, de preferência, a essa técnica. E aí, Quase de olho quase fechado. de olho fechado essa técnica. E aí, assim, além de o procedimento ser mais rápido para toda a equipe, a nível de custos também, ser reduzido um cateterismo onde ele usa 2, 3 materiais, a recuperação desse paciente é muito melhor. Eu, como enfermeira, a gente retira esse introdutor, o paciente sobe com um curativo compressivo, onde depois de 4 horas ele pode descomprimir, se não houver sangramento, retirar, e aí não prejudica a mobilidade desse Com paciente. certeza. Entendeu? Então, E a uma recuperação muito rápida. mais rápida do que eu fazer uma punção na femoral, onde eu tenho que colocar um curativo compressivo e ficar por 12, 24 horas, onde ele precisa ficar com a perna 4 a 6 horas sem movimentar, sem poder deambular. Então, tem todas essas vantagens, entendeu? E era muito por conta desse tipo de punção femoral que as pessoas tinham tanto receio do Sim, cateterismo, com certeza. né, da angioplastia, porque era a forma como era feita algum tempo atrás. Imagina Né? você vai fazer um procedimento e aí você não conhece. Hoje as pessoas já vão para a internet. Já pesquisam, sabem tudo. né? Exatamente. Mas imagina... Não, é um procedimento simples, vai ser rápido, você vai entrar, vai fazer o preparo, vai ser assim, assado. Tudo bem, mas como é que vai ser? Aí você vai explicar. Então, nós vamos... Fazer uma punção. Na Aonde sua é essa região punção? femoral. É na sua Exato. região, né? E aí é diferente de você pegar e falar, não, vou fazer aqui no seu braço uma punção. Exatamente. Hoje outro os entendimento. pacientes, a maioria dos pacientes já chegam e dizem, eu vou fazer pelo braço, né, Com enfermeira? certeza, Porque já eles já sabem. claro, já E sabem. aí, puxando tudo isso que a gente está falando aqui para o lado do direito, né? Como operadora do direito, não poderia me furtar de falar isso agora. Hoje a gente sabe que tem toda uma regulamentação por trás de todo atendimento médico de um plano de saúde. A TAV é um procedimento que entrou há pouquíssimo tempo, acredito que há menos de 2 anos foi para o rol. E hoje, mesmo ele estando no rol, como a enfermeira Raquel falou, ainda existem operadoras que, pela questão principalmente do custo, ou muitas vezes por não entender bem aquele quadro do paciente, ele acaba demorando nesse processo de autorização. E isso daí impacta no tempo de recuperação do paciente. Aí eu queria destacar o papel que o auditor tem nesse momento. Tanto o auditor médico quanto o de enfermagem, que é de esclarecer para a operadora, já que ele é o representante da operadora, entre o hospital, o profissional médico e a operadora, ele faz essa ponte, ele conhecer esses procedimentos. Primeiro, ele buscar conhecimento para isso, porque discutir algo que você não sabe é muito difícil.
né, para que você possa subsidiar a operadora que você trabalha, dando condições dela avaliar o quadro. Porque, na prática, se a gente for levar em conta a questão do direito puro e simples, o paciente tem direito, isso está no rol, ele teria que fazer. Mas aí existe todo um processo de autorização que tem que ser cumprido também, uma formalização necessária, até porque todo o material que é utilizado, vocês sabem disso, ele tem que ser rastreado. Se o paciente um dia ele quiser saber tudo que foi implantado, qual foi o material que foi utilizado, qual foi o tipo de OPME que ele teve na cirurgia que ele fez, ele tem direito. Sim. E isso tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. É direito do paciente saber tudo que está sendo utilizado para ele. Hoje a gente possui sistemas que conseguem gerir melhor. Hoje no Hospital Santa Júlia, a gente possui um sistema eletrônico onde a gente bipa esse material utilizado e aí lá consta a informação do o que foi usado, o tamanho do stent, do balão, registro, Anvisa, referência, lote, entre outras coisas. Justamente para que, se o paciente vier a precisar, ele ter esse registro de todo o material, órtese, prótese que foi instalado nele. É porque normalmente na operadora já vai esse registro. Até porque a operadora, para ela fazer o repasse financeiro, ela exige todo o registro de tudo que foi usado. Agora, o paciente, enquanto pessoa que foi beneficiada pelaquela técnica, pelaquela cirurgia, ele tem direito também? Sim, então é importante a gente frisar isso. Nós também, como distribuidora, né, como fornecedora do material, nós também trabalhamos com esse mesmo formato. Cada paciente, então nós temos lá o que foi utilizado, a rastreabilidade hoje, as multinacionais, elas também prezam, né, por essa rastreabilidade, em que paciente foi, o que aconteceu com o paciente, esse retorno também para a indústria é necessário, né? Então, por exemplo, o paciente da TAV, a indústria, né, que fornece o material para nós, eles querem saber como foi o desfecho, o que aconteceu, se teve algum problema com o material. Então, é necessário realmente Até porque isso tudo vai para uma base de dados que no futuro vai ser objeto de estudo dessa própria indústria, dessas pessoas que desenvolvem esses produtos, para enxergar qual é a falha que ainda ocorre, em que momento que eles podem criar algo novo para melhorar cada vez mais. Então, tudo isso é uma base de dados que é extremamente importante. A nível de operadora, e puxando para o lado da operadora, a Raquel pode falar melhor, a gente também não pode deixar de frisar que, assim, o mercado de saúde em si está passando, assim, por um momento turbulento, e aí a gente da ponta da assistência costuma ouvir do paciente pela demora de autorização, mas enfermeira é muito tempo, e entre outras coisas. O meu médico disse que eu tenho que operar hoje. Entendeu? E aí entra mais a Raquel, que pode falar com propriedade disso, que hoje talvez as operadoras de saúde analisam e aí ganham um determinado tempo da demora para essa autorização, justamente ou pela falta da informação de um auditor para repassar para essa operadora a real necessidade. Não, se esse paciente for autorizado, ele 2 dias, 3 dias ele está de alta, minimiza essa internação na UTI, reduz o nosso custo. Ele vai mais cedo para casa. Ele vai mais cedo para casa e tem uma satisfação melhor do cliente, porque eu da ponta, como sou a executora do procedimento, o meu resultado é a satisfação do meu cliente. É ele sair de lá feliz, obrigado, enfermeira, obrigada, equipe. Entender que ele foi salvo, porque aquele procedimento ali, ele salva a vida do paciente. Com certeza. Havia um entendimento assim um pouco antigo, né? Eu falo assim um pouco antigo, mas na verdade ele ainda resiste entre nós, né? Que é o entendimento de que não pode haver parceria entre os agentes envolvidos, né? Então, não pode haver parceria entre a operadora de saúde, entre a unidade hospitalar que está realizando o procedimento e entre o fornecedor de material, né? Como se todo mundo tivesse que ser inimigo um do outro, porque tem interesses diferentes, então não poderiam convergir em nada. E aí, na verdade, a gente vê que o diálogo ele é essencial para você conseguir fazer uma auditoria daquele material, por exemplo, que vai ser usado, da indicação que ele tem. Você precisa muitas vezes entrar em contato com o fornecedor, você precisa entrar em contato com a indústria, você precisa tirar uma dúvida. A gente sabe que o conhecimento nessa área, a hemodinâmica, eu sempre falo que ele é uma das áreas assim
mais complexas, né? A gente tem muita complexidade, a gente tem uma gama de materiais, e se não bastasse o número de materiais diferentes, a gente ainda tem os tamanhos diferentes. Sim. E aí, às vezes, você vê coisas que eu, de verdade, eu tenho muita dificuldade de até dizer, isso é legal. Para mim não é legal, por exemplo, você ficar brigando, você vê aquela briga entre hospital e operadora por conta de tamanho de catéter. Sim. Porque o que eu autorizei foi o fulano, mas aí você fala, o mesmo catéter, só mudou o tamanho. E fica uma briga, um desnecessária. Porque tem um registro específico por exatamente. conta de uma mudança só do calibre, do número. Mas né? aí eu volto a dizer, hemodinâmica não é uma ciência exata no momento do procedimento. Ele pode ter solicitado um 3,5, mas na hora ele precisou usar um 4. Sim. Ele Exatamente. solicitou um stent 3/8, mas na hora que subiu o catéter, e hoje no hospital a gente tem uma das vantagens do nosso novo equipamento, é o StentView, que é uma ferramenta onde a gente consegue medir de forma mais exata, mais precisa, visível, né? mais precisa. Não é 3,8, eu preciso de um 3,5, 20, Cássia. E aí a operadora precisa entender que ele não mudou o material. Não o é material excedente. continua utilizando um balão pré, um balão pós, um stent. O que ele mudou foi a numeração de acordo com a necessidade do paciente. E assim, Até para que você não ficasse fazendo testes, Com né? certeza. Com Então, no fim certeza. das contas, você ficasse reduz fazendo o N custo. intervenções até chegar E você naquilo. reduz o custo, porque Sim. imagina, com o avanço da tecnologia, a gente evitou isso, né? Porque você já consegue mensurar antes de pegar e abrir o material e fazer um teste. Sim. Não precisa Exatamente. disso. Você já Exatamente. identifica antes, você já abre o produto correto. Por um entendimento de referência, realmente, acaba acontecendo de ser entendido, muitas vezes pela operadora, como material excedente. Mas não é um material excedente, ele é o material que foi solicitado, só que num tamanho diferente. Então, assim, a abordagem precisa ser diferenciada também e o entendimento, né? Isso. Por isso, Isso. conversar, entender o material, conhecer também, porque quando você autoriza ou nega, você se torna corresponsável. O Exatamente. que pode acontecer. Não é só a Sim. assistência, não é só a Isso. unidade hospitalar, não é só o fornecedor, né? Sim. É você como operadora também. Esse cenário tem mudado, né? Assim, os auditores hoje, eles têm procurado mais conversar, né, com os fornecedores, tirar a dúvida, perguntar esse material que o médico está solicitando na cotação, qual que vocês cotaram? Ele serve para quê? Ele é uma grade? Que às vezes a gente chega no hospital, a gente cota uma medida e a gente chega no hospital com 20. Uma E aí grade. o hospital já se assusta, E a né? enfermeira fica, não! Não foi autorizado esse Não foi material. autorizado, por favor. Não, vai subir. Só explica um pouquinho quando tu fala em Exatamente. grade Isso, para as pois pessoas que não. Exatamente. Então, assim, nós temos, né, nós trabalhamos com materiais e a gente, cada paciente, né, tem uma medida específica, Isso. né? Então, na E aí vocês hemodinâmica- levam todas. Isso, Todas na- possíveis. Na hemodinâmica, como a Cássia até falou, nós fazemos, né, Feira? É realizado o procedimento diagnóstico, né, que ele vai ver o que o paciente realmente precisa, e o terapêutico, que é o que é um momento que ele vai tratar, né, a lesão do paciente. Primeiro Sim. ele identificou, opa, esse paciente tem um aneurisma, vou tratar esse aneurisma. Aí ele faz um procedimento para tratamento. E nesse tratamento ele pode utilizar várias medidas do material. E a operadora, ela cota uma ou duas, que é o necessário, que realmente o que vai ser utilizado, mas é necessário ter em sala, né, a grade completa. Sim. E a grade completa são várias medidas do mesmo material, porém, né, com medidas diferentes, comprimento, diâmetros diferentes. E aí, quando a gente cota, eles perguntam, né? Mas é um, é dois? Eu falei, olha, são duas medidas, mas nós precisamos levar a grade. Sim. E quando chega no hospital, eu logo informo, né? Os nossos vendedores que acompanham 100% dos nossos procedimentos, eu falo, olha, explique que é uma grade, que vai ser utilizado só 2, que está autorizado só 2, mas se o médico precisar de backup, se o médico precisar um outro tamanho, está disponível, né? É impressionante que quando a gente está diante de uma realização de um procedimento desse, que a gente vai no médico, muitas vezes o médico solicita um procedimento desse tipo, a família fica preocupada, mas a gente não tem ideia do que está por trás de tudo isso. Da gama de profissionais que estão ali à disposição para que o procedimento aconteça.
Então, não é só levar o paciente para a sala da Não. hemodinâmica, tem todo um bastidor que ninguém sabe e que acontece que é tão importante, que é o que vocês estão colocando, que é o trabalho de vocês. Eu né? acho que um ponto bem interessante é a nossa localização geográfica. Sim, Quando nós falamos de norte, nós falamos de uma logística diferenciada. sim, E que as operadoras de saúde, a nível Brasil, elas não têm muito essa consciência quando falam, né? Ou porque eu pratico esse preço no Sul e Sudeste. Aí eu costumo dizer, não, porque tem uma tabela já vinculada. Eu costumo dizer, mas nós estamos localizados no norte do país. Você Sim. sabe quanto tempo é para chegar um material aqui? E assim, nós trabalhamos com urgência. Então, o médico pede material específico que não tem na nossa grade ou não tem no nosso estoque. Eu digo, doutor, nós vamos solicitar frete de urgência. Vai chegar daqui a 2 dias, 1 dia. Corre na companhia aérea, retira o material. Então, é uma logística diferenciada. Sim. Eu acho que é bem importante. Enquanto que no Sul e no Sudeste eles compram até direto da indústria, porque a indústria está ali, a gente não tem essa facilidade. Exatamente. Então, eu realmente eu vejo assim como uma coisa muito louvável você ter instituições hospitalares que têm esse tipo de serviço aqui, né? Com Que certeza. implantam esse tipo de serviço, É um você ter desafio, profissionais que fazem, porque realmente executar esse tipo de serviço, onde nós estamos hoje, é um desafio mesmo. É um desafio. Porque conseguir obter que o paciente ele tenha o melhor tratamento, como você usou muito a expressão, a janela de tratamento, que é justamente o tempo entre a vida e a morte do paciente. Passado aquilo ali, não adianta mais fazer. Então, ter essa agilidade Sim. e estar todo o tempo em alerta, né? Eu acredito que vocês estão todo o tempo ali ligados no celular, Sim. porque a qualquer momento uma emergência ela não tem dia, não tem hora, né? Então é muito admirável você imaginar que Manaus hoje já tem essa tecnologia, Sim. né? Estão ao nosso alcance, apesar realmente da nossa localização geográfica, como a Mainã citou. Sim. E esse é um ponto, assim, realmente, Mainã, de grande dificuldade nossa, né, às vezes, que é o quê? Operadoras de nível nacional. A gente entende a questão do acompanhamento, né, as questões comerciais, mas a gente percebe também que realmente precisa ser mais disseminado, mais fortificado esse entendimento de que a região norte ela tem essa característica de logística que é diferenciada. E tem estados até que são mais difíceis uns do que os outros, né? Manaus, por exemplo, a gente tem voos direto e tal, mas tem locais que não necessariamente. Então, para você conseguir atender uma emergência, uma urgência, realmente precisa ali fazer alguns desafios, como você falou, né? Eu preciso Sim. pedir um frete de urgência para vir um material para atender o paciente. Então, assim, precisa haver um entendimento realmente dos auditores e dos gestores em saúde dessa diferenciação e, às vezes, até nas negociações, porque, às vezes, o operador, ela negocia direto também com a indústria. E aí ela negocia um valor único e não por região. Ele não é regional, Sim. ele é nacional. E aí, quando você negocia aquilo, aquela região que já fica ali, como é o nosso caso, né? Numa dificuldade logística ali, a gente já se sente muitas vezes prejudicado, porque o processo de autorização desse paciente dessa região demora mais. Porque Exatamente. justamente fica naquela briga do mas eu não concordo com esse valor, porque não foi isso que foi combinado, né? Isso E aí mesmo. fica nesse vai e vem, e o paciente muitas vezes ele não entende ou ele não E tem uma esse coisa- tempo para esperar. Uma coisa que eu queria destacar, que assim, uma coisa que eu não compreendo, que acontece ainda na questão da autorização. Você autorizar o procedimento e não autorizar o material. Como é que você vai executar o procedimento sem autorizar o material? Então, são essas pequenas coisas, esses processos que têm que ser revistos, assim, pela própria operadora, juntamente com os hospitais, para que isso daí não impacte no tempo de tratamento. E até né? a operadora conversar com o próprio profissional assistente para entender, Sim. porque as operadoras, muitas, a grande maioria, não tem especialistas de todas as áreas. Sim, Ele tem, às vezes, ali um médico generalista ou então um que é especialista em algo que acontece mais. Não é o caso da hemodinâmica. A hemodinâmica não é aquela que tem todo o tempo vários Sim, procedimentos. sim. Então, você não vai não ter... é rotina. Você não vai ter, né, um cardiologista intervencionista numa operadora, por exemplo, fazendo auditoria de Com material. certeza. Então, a gente entende a dificuldade também das operadoras, né? E explicar para os pacientes isso.
bem colocado o que a Elisângela disse, porque hoje a gente recebe paciente que diz, enfermeira, a operadora me disse que meu procedimento está autorizado, Acontece. né? E aí, Muito. É sim, raro, mas acontece tá muito. autorizado, Acontece. só Nesse que aí, nível, tá independente de o procedimento ser autorizado, que é o que sai primeiro, o material fica todo em um processo de cotação, que é o mais demorado, e aí acaba que a operadora passa para o paciente, mas o procedimento já está autorizado. E aí, mais uma vez, aí eu costumo dizer que aí a enfermagem entra como psicóloga, a gente tem que Sim. dizer, explicar É. que não é assim, que a gente precisa dos materiais, que esses materiais estão sendo cotados junto ao fornecedor, junto à operadora, para que esse processo seja fechado. Então, é todo um caminho percorrido desde a solicitação desse procedimento até essa autorização ser entregue para mim e a gente ligar e agendar e executar esse procedimento. E assim, importante a gente falar que a gente está falando aqui de um setor, que é o setor de saúde suplementar, o setor de saúde em si, mas assim, a saúde pública ela tem regras que são bem diferenciadas e que muitas vezes para a gente que está mais na iniciativa privada são até difíceis de compreender, né? Aqui a gente está falando mais do contexto privado. E a operadora ela também tem esse comportamento por uma série de situações que acontecem. Quem acompanha a mídia sabe da grande quantidade de escândalos que ocorreram no ano passado em relação à operadora em termos de fraude. Fraude de reembolso, fraude na utilização da OPME também, né? Procedimentos que são solicitados e não são executados e são cobrados. Então, a gente sabe que existe toda uma situação, só que muitas vezes, por conta de uma coisa específica, o mercado todo paga por aquilo. Então, cabe aos gestores, aos auditores, eu sempre gosto muito de frisar o papel do auditor nessa nossa área, na área que a gente atua, como ele é importante, porque justamente é ele que vai fazer o diálogo, que vai clarear as ideias, tanto da operadora quanto do hospital, muitas vezes propondo uma alternativa diferente, não dá para ser por esse caminho em vez desse, para que o paciente ele tenha êxito, porque o objetivo de todo mundo é que esse paciente ele saia dali com vida e bem, né? Vá para casa e continue a sua vida e tenha lá mais anos, né? Porque normalmente a TAV ela é feita, usando como exemplo, em pacientes muito idosos, já de idade mais avançada, mas independente disso, a gente quer que o nosso familiar viva mais tempo, qualidade de vida, né? E se ele tem a opção, né, o acesso a essa tecnologia, ela tem que ser utilizada. Sim, né? A gente vê muito na cirurgia cardíaca, por exemplo, e falando um pouco sobre o nosso estado, pacientes hoje que fazem, né, procedimento com cirurgia aberta, tem uma gama, né, de trocas valvares, então uma válvula mecânica hoje, um paciente que do interior do Amazonas, que faz uma troca valvar mecânica, né, um tipo de material específico, ele vai precisar ficar fazendo o anticoagulante durante o tempo, esse paciente vai para o interior, como ele vai ter esse acompanhamento, mas nós temos uma válvula cardíaca um pouco mais cara, que é uma válvula biológica, uma válvula com tecido diferenciado. Será que esse paciente que é do interior, ele não pode ter essa válvula? Então, explicar a condição do paciente associando ao material hoje para os auditores é muito importante. Porque o exemplo que a Cássia trouxe, que é muito rotineiro, que acontece muito, é o paciente ligar falando, olha, meu procedimento já está autorizado. Que horas que vocês vão entregar o material? Exatamente. Quando que o material vai chegar no hospital? Eu digo, olha, não é bem assim, o seu procedimento autorizou, a gente precisa do agendamento do hospital, a gente precisa verificar a disponibilidade com o médico. Não, o médico disse que está certo, falta só o hospital, o problema é com o material. Então, assim, são pacientes, né, falando também do setor privado. Então, esses pacientes, eles procuram, eles buscam, e até mesmo pacientes do serviço público, eles têm o entendimento, eles sabem que o material está chegando, que material que ele precisa, e ele liga, né, ele procura. E a comunicação é fundamental mesmo, até porque o que acontece, às vezes, a gente tem que jogar em parceria, né? Essa que é a verdade. Não adianta falar, não, o paciente entra em contato, está autorizado. Quando você vai ver, está autorizado, é uma parte, né? Falta outra parte que é importante também, que é a do material. E aí, às vezes, essa autorização do material até vem, mas ela vem em divergência daquilo que é necessário. E aí você tem que reabrir aquele processo, você tem que juntar a documentação que às vezes já estava lá, devolver, e aí fica naquele negócio de joga para aqui,
joga para lá, joga para aqui, joga para lá. E o paciente, eu quero saber de quem é a culpa. O paciente nesse meio, recentemente, inclusive, eu tive um contato com um paciente que foi buscar informações e ele disse assim, olha, o que a operadora me falou é que vocês mandaram uma cotação para eles com um preço absurdo, né? Falando de outras coisas, né? Com um preço absurdo, que não se pratica, que o que eles têm de média de mercado não é isso. Então, foi por isso que eles não liberaram para vocês. E aí a gente vê realmente essa desinformação, né? Circulando no nosso meio e dificultando o desfecho dos casos, né, dos pacientes, até para você conseguir atender. Então, realmente entra todo um processo de explicar ali para o paciente, fazer ele entender o que é que está acontecendo. A gente entra muito em contato com as operadoras, a gente fala, gente, a questão logística, vamos observar para isso, vamos observar para o material, tá divergente, tem que corrigir. Só que nisso, quando volta, aumenta o tempo também de resolução. E um outro ponto que eu acho que é bem discutido entre os auditores é a questão da urgência, né? Então, a urgência nós, como o nome já diz, né? Uma urgência nós não temos como prever. Mas às vezes não é nem a urgência do paciente. Às vezes um paciente que já esperou tanto tempo por essa guia, por essa autorização, que acabou sendo uma urgência e a gente tem o famoso pós-cirúrgico, que é o que nos complica, porque assim, nós como distribuidores de materiais, nós queremos vender, né? Nós trabalhamos com vendas, mas nós queremos fazer uma venda saudável, né? Nós queremos que ela passe por todas as etapas. E quando a gente percebe, a gente recebeu uma autorização do convênio, negociação do pós-cirúrgico, mas é um paciente eletivo ou é uma urgência? Eu costumo brincar com as meninas lá da cotação, eu acompanho todo esse processo da venda, eu digo assim, não, mãe, não. Elas falam, não, vou negociar no pós porque é uma urgência. Eu falei, uma urgência eletiva que vai ser amanhã? Uma urgência prevista, agendada, eu já fico assim, eu disse, calma, liga lá, vamos tentar entender, vamos tentar uma autorização, vamos verificar a gravidade do paciente, liga para o médico, e essa comunicação é extremamente importante. E aí vale deixar registrado para todos, né, que poderão estar escutando esse podcast, que não é uma peculiaridade só de Manaus, entendeu? É porque a gente costuma dizer, culturalmente, a gente já tem internalizado dentro da gente, que é porque é de Manaus, é mais dificultoso, está sempre atrás do mercado, e não é isso. A gente, graças a Deus eu estou tendo a oportunidade, anualmente a gente tem congressos, né? Mas não participa também da Sociedade de Hemodinâmica e Cardiologia, e a gente tem a oportunidade de perceber e observar que a gente não está tão atrás de outros estados, porque na nossa cabeça São Paulo é melhor, Rio é melhor, Bahia ou outro estado é melhor. E aí nesses congressos, quando a gente tem interação com outros profissionais e com outros hospitais, a gente tem a oportunidade de perceber que não é isso. A gente está sim tão quão ou um pouco atrás em algumas tecnologias, ou melhor do que outros em outras, mas que a gente tem toda a capacidade, você que é de Manaus, de ser atendido com excelência, num infarto, num stroke. Os hospitais hoje estão investindo em tecnologia. Então, hoje, em Manaus, a gente pode sim ter um excelente atendimento que, na cabeça de algumas pessoas, a gente só conseguiria ter em São Paulo ou em Rio de Janeiro. Nós temos profissionais excelentes e capacitados para isso aqui na nossa cidade. Então, deixar registrado que hoje não perdemos, não estamos perdendo em algumas coisas para nada. Porque às vezes o paciente pensa, né, como você falou, porque tá alto custo, eu vou fazer o procedimento em São Paulo. Aí nós falamos com o paciente, não nos preocupa, que tem médicos para fazer o seu procedimento, nós temos material. Às vezes eles ficam preocupados, eles ligam lá para a empresa e perguntam, mas não, vocês têm esse material aí na empresa aqui em Manaus? Eu disse, sim, nós temos um estoque, nós temos esse material, essa tecnologia ela está disponível para você. Não, porque eu acho que eu vou para São Paulo. Eu disse, não precisa, nós temos médicos especializados, nós temos material, nós temos uma equipe para lhe acolher. Então, assim, acho que é bem pontual essa fala da enfermeira Cássia. Eu acho que essa discussão que a gente está trazendo aqui, ela é muito agregadora, porque mostra realmente a importância de a gente se qualificar. Né? Isso que vocês estão falando, olha,
Todo ano a gente vai para o congresso, a gente vê ali quais são as novas tecnologias, a gente consegue ver o que está acontecendo a nível de Brasil. E tudo isso é importante até para quem está entrando na área também, né, ou tem interesse em entrar na área, entender que a gente precisa estudar, que a gente precisa se atualizar. Eu todo ano vou também para congresso da minha área, né, gestão, auditoria, tecnologia. E realmente assim a gente sabe como faz diferença. Você consegue ver ali, por exemplo, um sistema que traz alguma coisa, uma ferramenta, né? Então Sim. tudo está em constante evolução. E por isso que é importante a gente se qualificar. Meninas, eu queria muito, né, agradecer a presença de vocês aqui. Realmente quem assistir, né, esse episódio aqui vai sair com certeza, né, com um conhecimento a mais, porque a gente trouxe aqui são dados e são informações do dia a dia, Sim. da realidade de quem está no mercado, atuando na área e vendo o que acontece, né, todo dia Com ali, né, certeza. batendo na sua porta. Então eu queria agradecer muito, vocês trouxeram beleza e muito conhecimento Inovação, também. porque saíram, eu sempre costumo falar que quem busca um diferencial dentro da sua profissão vai sempre sair na frente. Então, eu vejo a enfermeira Cássia, que saiu do óbvio, né, que a gente brinca muito, do básico, foi para a hemodinâmica, que é uma área que, se você perguntar de 10, 11 não querem, porque tem receio, né? E vejo a Mainan como uma enfermeira. Eu acredito que a Bionorte é uma das poucas empresas que tem uma profissional de nível superior cuidando dessa parte tão delicada. Sim. Né? Então, isso daí já é um diferencial também. Sim. Da sua empresa, né? Ter buscado no mercado alguém que tenha uma qualificação maior e vocês atuando em duas áreas totalmente diversas do que é a enfermagem assistencial normalmente. Né? Então, vocês estão fazendo a diferença. Eu já queria parabenizar vocês, né? A Mainan aí indo para a área de gestão, para a área de negociação comercial, buscando e falando tão bem se aqui, inteirar. Né, a gente fica muito feliz com isso, porque assim, a gente vê a gama de profissionais formados na enfermagem anualmente. Quantas faculdades formando aí vários profissionais. Então, vocês são a prova de que a gente tem que sair do óbvio e ir para a luz, como a Raquel costuma brincar, né? E trazer para evidência esse conhecimento todo que vocês trazem, porque é muito enriquecedor. E aí eu queria justamente, pegando esse gancho, né, falando sobre qualificação, e falar para você que está nos assistindo, que nós vamos ter agora no dia 4, com a presença aqui dessa moça, Mainan, que falou e da tanto, Cássia, né? Também, E a da Cássia vai estar lá também. De qualificação em auditoria de OPME nos procedimentos de TAV e revascularização do miocárdio também. Então, entra no nosso link, te inscreve, vem aprender mais, que eu tenho certeza que vai agregar bastante, tá? Quem sabe a gente não fica um pouco aqui por dentro do conhecimento que essas mulheres têm. Então, muito obrigada pela sua participação também, por ter nos acompanhado. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.